muitos gnósticos separavam a vida material da vida espiritual. Para o gnóstico, a matéria é má. Se a matéria é má, o corpo não me importa para mim. Se a matéria é má, eu vou viver uma vida de libertinagem, diziam eles, porque o que importa é a elevação espiritual. Ou eles caíam nisso, ou eles caíam no ascetismo religioso, que está presente na carta de Colossenses, que é querer se purificar demais pelo apelo exacerbado a disciplinas rígidas que ultrapassavam a lei do Senhor, uma coisa ou outra. E Pedro está dizendo, olha o seguinte, o pleno conhecimento que vocês têm acesso por meio da Escritura, que é suficiente para a vida e para a piedade, que vem por meio da palavra de Deus, ele nunca é separado de uma santidade prática. Ele nunca é separado, nós vamos ver isso à frente, de um tipo de vida. E aí a gente tem que ter um cuidado, e aqui vai uma aplicação. De um lado, nós vivemos hoje num contexto em que muitos grupos neopentecostais, principalmente, enfatizam as revelações, colocam essas revelações como um critério que se você fosse um super santo, um diferente, negligenciando totalmente a palavra de Deus e mais ainda, o conhecimento da palavra de Deus. Isso é um tipo de gnosticismo. Pedro já está falando, tudo que vocês precisam saber, vocês têm acesso pelo pleno conhecimento de Deus. Paulo ora 3 vezes, pelo menos em Colossenses, em Efésios, eu acho que em Filipenses, dizendo, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, do pleno conhecimento de Deus, e de posse do pleno conhecimento de Deus, frutifiquem uma vida digna do Evangelho. Mas de um outro lado, além dos grupos neopentecostais, a gente também tem que tocar em alguns grupos extremos do calvinismo, onde há uma espécie de gnosticismo filosófico, como se o conteúdo escrito da Escritura fosse somente algo intelectual, algo somente no aspecto da mente e que não descesse para o corpo, para o espírito e para as mãos. Como se fosse uma espécie de filosofia, mas que nada encarnasse nos aspectos práticos do dia a dia, do cotidiano. O cristianismo, ele não é uma filosofia. O cristianismo, ele vem de uma revelação, mas a Escritura, a suficiência da Escritura está acima de toda e qualquer revelação. De um lado, os grupos neopentecostais, do outro, alguns extremos intelectuais que conhecem tudo da palavra de Deus, mas que não têm uma prática, não têm virtudes na sua vida.